me chamo Antônio Petersen e sou consultor sênior da RSE, Gerenciamento de Risco e Sustentabilidade Empresarial. Com este vídeo de hoje, pretendemos iniciar uma minissérie de vídeos da área de Segurança de Processos, SEPRO, mas primeiramente uma minissérie com foco em Estudos de Análise de Risco, EAR. E neste vídeo abordaremos a importância na identificação de todos os possíveis cenários de acidente. Inicialmente, vamos diferenciar os cenários de SEPRO dos cenários de segurança ocupacional. Os cenários relacionados à segurança de processo dizem respeito a desvios que podem ocorrer na normalidade operacional do processo e que podem levar a cenário de risco dentro desta área, como, por exemplo, os incêndios e as explosões. Já os cenários em segurança ocupacional não se referem a processos operacionais, e sim a desvios ocupacionais, como queda, choques elétricos, dentre outros. Um dos componentes do escopo de SEPRO são os EAR, Estudos de Análise de Riscos, que dizem respeito a estimativas do risco de uma determinada instalação, seja qualitativa ou quantitativamente, com base em técnicas específicas, a fim de se identificar os possíveis cenários de acidentes, suas frequências, consequências e, por fim, definição dos seus riscos. Com isso, são propostas sugestões de melhoria de caráter não obrigatório para a categoria de riscos mais amenas e segundo a matriz de riscos que esteja sendo utilizada, ou propondo recomendações as quais possuem caráter obrigatório relacionadas a cenários com maiores categorias de risco, sendo que estas recomendações, além de obrigatórias, possuem prazos bem definidos para suas implementações. Antes de mais nada, todos sabem a diferença entre perigo e risco? Sei que todos temos uma ideia dos conceitos relacionados aos mesmos, mas será que tais conceitos não se confundem um pouco? Vamos esclarecer? Perigo é a simples existência de um produto perigoso ou de uma atividade perigosa que possam, por perda de contenção ou controle respectivamente, causar danos ao homem, ao meio ambiente, às instalações ou até mesmo à imagem da empresa. Por exemplo, a existência de um tanque de álcool em que o perigo é a simplesmente presença do álcool estocado nesse tanque. E o risco seria o quê? A perda de contenção com liberação de produto para o meio ambiente, seja por vazamento, rupturas ou preenchimento excessivo. No caso de atividades, a simples presença da atividade perigosa já representa o perigo, como, por exemplo, a atividade de cortes em carne bovina. E o risco seria a perda de controle dessa atividade. Note que ambos os riscos podem gerar danos. É importante mencionarmos que o risco, matematicamente falando, é o produto matemático entre a frequência de ocorrência do cenário e a dimensão de sua consequência, sendo a consequência mais comum a possibilidade de fatalidade de pessoas, mas podendo se aplicar a qualquer consequência, conhecida também como severidade. E daí pode desde a pequenos danos mais graves dentro do que já comentamos, em relação às pessoas, ao meio ambiente, instalações e em larga escala à imagem, ou até mesmo danos menores. Pois bem, se dentro de SEPRO uma das partes são as análises de riscos, podemos afirmar que a fonte destas análises são os denominados estudos qualitativos de risco, cuja função principal é dado que se identificou o cenário de risco com todas as suas causas, fatores relevantes, sejam elas atenuantes ou agravantes, e se identificou também os efeitos associados. Possa ser possível por meio de uma matriz de risco, logicamente, propondo medidas como oportunidades de melhoria que possam reduzir o risco, sejam tais medidas sugestões ou recomendações, como já mencionamos anteriormente. Tais medidas têm a função de reduzir o risco do cenário, seja atingindo a frequência do mesmo ou a sua severidade, sendo muito mais comum as melhorias com foco na frequência. Dessa forma, chegamos ao escopo principal deste primeiro vídeo. Será que damos a devida importância aos estudos qualitativos de riscos? Será que não negligenciamos os mesmos e acabamos por priorizar, em termos de importância, as análises semi-quantitativas e quantitativas de riscos, que são, digamos, as etiquetas nobres dentro dos estudos de análise de riscos? Com isso, vem a primeira pergunta genérica. Qual a importância principal dos estudos qualitativos? É definirmos qualitativamente as frequências e severidade dos cenários por meio de matriz de risco e propor as sugestões ou recomendações com textos bem carregados de sentimento em relação à redução do risco? Eu proponho que, para responder a esta pergunta, recuemos um pouco deste conceito de classificação de cenário e pensemos
Um dos principais objetivos de uma análise qualitativa de risco não seria justamente a identificação do cenário de acidente? E exatamente este ponto, a cereja do bolo. Se você não der a devida importância às análises qualitativas, não indo fundo nas muitas possibilidades de cenários passíveis de ocorrer, você corre o risco de não identificar todos os cenários de riscos. E dado que um cenário não seja identificado, ele não poderá ser tratado, controlado e mitigado. As demais ferramentas posteriores de análise de risco, como já falamos antes, as semi-quantitativas de low price seal e as quantitativas de estudo de vulnerabilidade e análise quantitativa de risco propriamente dita, que serão escopos de vidas futuros. Um estudo qualitativo precisa ser liderado por alguém que conheça bem a metodologia da ferramenta a ser utilizada, seja a APPP, Análise Preliminar de Perigos de Processo, ou o RASOP, Análise de Perigos e Operabilidade, ou qualquer uma outra que essa escolha. Precisa que na reunião existam pessoas com conhecimento das diversas áreas, ou seja, multidisciplinaridade, como operação, processo, manutenção, segurança e engenharia, além de todos os trâmites de uma reunião deste tipo, como agendamento prévio, confirmação de participação dos componentes, a existência de todos os fluxogramas de engenharia e processo impressos e disponíveis para todos da equipe, informações de operação e processo disponíveis a respeito de cada cenário, sala confortável e com projetor. E se for uma análise de uma grande área com muitos fluxogramas, é muito importante que o desejável é que se faça reuniões em períodos alternados, a fim de que o cansaço mental não comprometa os resultados da análise. Isso é muito importante. E lembre-se, não é porque você não identificou um cenário de risco dentro de uma análise qualitativa de risco que ele não vai deixar de existir na sua planta de processo. Ele está lá na sua planta de processo, oculto, muitas vezes com alcances bem próximos de sua área de trabalho ou de seus colegas de trabalho. Ou seja, não negligencie ou subvalorize os estudos qualitativos de riscos. Procurem ir o mais fundo possível na análise qualitativa de risco, identificando todos aqueles cenários passíveis de ocorrência, sejam eles de baixa ou alta frequência ou severidade, e por seguinte, baixo ou alto grau de risco. Adicionalmente, vale lembrar que as frequências, severidades e risco dos cenários são dinâmicos e não se mantêm estáticos ao longo do tempo. E cenários novos sempre poderão surgir, por isso é interessante revisitar as análises de risco periodicamente. Então, elabore um EAR, Estudo de Análise de Risco, de forma eficaz e eficiente, identificando todos os possíveis cenários de risco.